está obtendo sadhusanga. Então, sadhusanga é como a causa raiz da Bhakti Yoga. Através da sadhusanga você pode praticar Bhakti Yoga. Ou seja, o que leva uma pessoa a aderir aos processos da Bhakti Yoga? Ou ao processo de qualquer yoga? Por que umas pessoas se sentem atraídos pela yoga? Mesmo Ashtanga Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga. O que leva? Por que uma pessoa se atrai a yoga? Por que uma pessoa ela se atrai pela meditação? Para tentar acalmar a mente dela. Por que isso? E outras pessoas não conseguem isso. Por que isso? O que vocês acham? Porque, por exemplo, acho que vocês entendem isso. Eu vou falar para uma pessoa, olha, você senta, medita, respira, relaxa, faça uma postura, né? Entenda essas coisas. Algumas pessoas conseguem praticar isso, outras não. Outras não vão aceitar isso de jeito nenhum. Por que isso? É o processo de cada um, né? O estágio de cada um. Chamado. Mente? É a mente. Não, tudo bem a mente, mas por quê? Por que umas pessoas são atraídas pelos aspectos esotéricos, né? Porque a yoga é um processo esotérico, concorda? Mais sensível, sensibilidade. Quê? Acho que sensibilidade. Uma sensibilidade. Uma conexão com a matéria. Tem algumas pessoas que são muito apegadas à matéria ainda e elas não. Mas, por exemplo, tem umas pessoas que não são tão apegadas à matéria, mas elas não conseguem praticar yoga também. Mas assim, o apego à matéria não é só o que é palpável. O apego a uma ideologia também é materialismo. Então tem... Não, tudo bem, mas, por exemplo, tem pessoas que ainda não têm apego à ideologia, tem pessoas que podem, inclusive, serem assim, tem muita fé em Deus, não é isso? Tem fé em Deus, tem uma crença, mas não conseguem praticar yoga. Não conseguem sentar, meditar, fazer um pranayama. Por que isso? Nível de desenvolvimento da consciência. Isso é devido ao sukriti. Tem uma coisa que se chama sukriti, e esse sukriti é um crédito que uma pessoa tem que ter para se aproximar da yoga. Seja Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga, bom, enfim. Sukriti. 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 É um termo técnico que significa crédito. E esse Sukriti, ele pode estar relacionado com Bhakti, com a devoção. Então a pessoa, por exemplo, pode querer praticar Bhakti, ou seja, ela pode se aproximar de um processo de Bhakti Yoga e rapidamente se ocupar nessas atividades. Pode cantar Mahamantra Hare Krishna, ele pode de repente raspar a cabeça, virar Hare Krishna, tipo coisas assim. Viver num templo, pega o Bhagavad Gita e fica como fascinado pelo Bhagavad Gita, algo assim. Isso é o quê? É um sukriti que ele tem. Né? Por exemplo, tem um sukriti para o Bhakti, e somente com o sukriti você pode praticar Bhakti Yoga. Se você não tem sukriti, não pode praticar Bhakti Yoga. Se você, por exemplo, tem um sukriti que te leva a Jnana, que é esse caminho do conhecimento, esse caminho da renúncia, esse sukriti também. Tem que ter sukriti para praticar Jnana. Né? Por exemplo, tem pessoas que são mais desapegadas do mundo, correto? Não são tão apegadas ao mundo, assim. Como de repente eles podem botar uma mochila nas costas, saírem viajando, não querem ter muita relação com o mundo material. Isso é Jnana, sukriti para Jnana. Sukriti para quê? Para desapegar do mundo. E outro sukriti, que é o sukriti para bhukti.
Bhukti é o quê? Eu falei, não falei Bhukti? Falei? Eu não falei. Bhukti é como desfrute. Então tem pessoas que têm sukriti, têm mérito para desfrutar. Entende? Então tem pessoas que têm facilidade para desfrutar do mundo material. E tem mukti sukriti, tem pessoas que têm sukriti para liberação, ou seja, para querer buscar a liberação. Né? Moksha. Moksha significa liberação. Então, dentro da Bhakti Yoga, quando nós pegamos o sukriti, ou seja, se uma pessoa tem sukriti, se ela tem mérito, se ela tem crédito espiritual, crédito devocional, ela pode desenvolver o que nós chamamos de Shraddha. Shraddha é fé. Fé. Então, se ela desenvolve fé, ela pode praticar Bhakti Yoga. Ou seja, se ela desenvolve fé, ela pode praticar. Então, isso nós estamos falando da gradação da Bhakti Yoga. Né? A gente falou das angas da Bhakti Yoga. Né? Quais são as angas? Qual é a anga principal da Bhakti Yoga? Eu falei? Qual? Shravana, que é escutar, não é isso? Depois é Kirtana, que é cantar. Não é isso? E você pode praticar Kirtana em voz alta, em congregação, não é isso? Para você mesmo também. Depois eu falei que existe Vishnu Smarana. Vishnu Smarana é recordar. A gente falou que existe Vandana, que é oração. Tudo isso é anga do Bhakti. Oração. Existe... Qual? Archana, que é adoração. Padaseva, que é um movimento, né? Movimento, Padaseva, movimento. Existe... Como é que a gente falou? Shakya, que é amizade. E, uma intimidade com Deus, né? Você não deixar Deus só lá no altar, assim, uma coisa assim. E a gente faltou Dasyan. Dasyan significa servir, né? Serviço. Dasyan. Essas são as angas do Bhakti, né? Para a gente não esquecer. Assim que a gente falou de angas, né? Do Jnana, anga do Karma, do Ashtanga. Então essas são as angas do Bhakti, né? E existem Então se a gente sabe as angas do Bhakti, a gente sabe... Então isso ou seja, a gente já está como... Obrigado. E dentro de Kirtana, Kirtana significa cantar, Kirtana. Kirtana, na verdade, significa glorificar. Isso é Kirtana. Significa uma glorificação. Então, se nós praticamos Kirtana, ou seja, isso é o meio mais... o aspecto assim, mais forte da Bhakti Yoga é Kirtana. Ou seja, o principal é Kirtana. Então, lembra disso. Kirtana é o principal. E eu falei também que para Bhakti, para praticar Bhakti Yoga, você precisa de dois aspectos, né? Que é Shraddha, fé, e Sadhusanga, associação. Então, ou seja, se você quer praticar Bhakti Yoga, você tem que fazer isso com outras pessoas. Já o Jnana, não. Jnana, Ashtanga, você faz sozinho, não precisa ter ninguém, né? Já o Bhakti, não. O Bhakti você precisa de alguém, você precisa das pessoas, né? Você precisa de outras pessoas para praticar o Bhakti. A gente fala de Sadhusanga, né? Ou seja, que você precisa ganhar confiança, você precisa aprender. Isso é o Bhakti. Dentro de Kirtana, a gente falou que
o elemento muito poderoso do Kirtan também é o mantra, não é isso? E aí vocês já sabem o que é o significado do mantra. Se perguntarem o que é? Liberar a mente. Liberar a mente. Isso é mantra. Man significa mente. Tra, liberação. Então quando você canta um mantra, o objetivo é o quê? Liberar a mente. Você libera a mente. E no Bhakti, a característica do Bhakti é que você entrega. Não é isso? Isso é o Bhakti. Bhakti você entrega. E você não? Não o quê? Não pede. Não pede nada para si. Isso é a característica do Bhakti. No karma, você... O que o karma faz? Você faz porque você vai melhorar. Né? Eu dou, mas eu vou receber. Isso é Bhakti. Isso é karma. Né? No Bhakti, eu dou, mas não quero nada para mim. Por quê? Porque o Bhakti ele é marcado pelo sacrifício, pela entrega. Não é isso? E no Gyani, não dá... nem quer receber, não quer fazer nada, ele quer ficar tranquilo. Isso é Gyana. Então, para começar o Bhakti, o processo do Bhakti, você precisa de, o que a gente falou agora, desse elemento. Sukriti. Você precisa de Sukriti, você precisa de um mérito. Você tem que ter um mérito, né? Tem um mérito. E eu até falei, para praticar Bhakti, como você também precisa ter um mérito para quê? Para praticar Ashtanga, não é isso? Você precisa ter um mérito para praticar Yoga, de uma certa maneira você precisa ter um mérito para poder praticar Yoga. Se você não tiver um mérito, você não vai se aproximar desse aspecto esotérico. Não é isso? Então isso você consegue. E como você consegue esse mérito? Você consegue esse mérito em outras vidas, não é isso? E esse mérito ele está relacionado a alguma atividade que você faz que gerou esse mérito. E essa atividade ela pode ser desconhecida, você não sabe o que é isso, mas alguma atividade você fez que gerou um mérito e esse mérito faz você desenvolver uma fé, né? Faz você desenvolver Shraddha, e com essa fé você pode praticar Bhakti Yoga. Então a fase de prática da Bhakti Yoga é chamado Bhajana Kriya. Bhajana Kriya é a fase que você pratica. Então Bhajana Kriya. Kriya significa atividades, e Bhajana significa adoração. Você vai cantar, você vai escutar, você vai relembrar, você vai fazer serviço. Isso é Bhakti. Isso é fase de Bhajana Kriya. Ou seja, antes disso tem Sadhusanga. Ou seja, se você se associa, se você tem fé, você pode se associar com quem está praticando. E se você se associa com quem está praticando, você começa a praticar. Isso é Bhajana Kriya. E de Bhajana Kriya, você começa a entrar numa fase que a Bhakti Yoga chama de Anartha Nivritti. Anartha Nivritti. Anartana significa uma coisa innecessária. Isso é Anartha. Anartha, uma coisa que não é necessária. Então se diz que é como subir a montanha. A fase de Anartha Nivritti é como subir uma montanha. E às vezes nós estamos... Então se explica que as pessoas sobem a montanha com coisas desnecessárias, que não são necessárias. Então como se estivesse subindo uma montanha carregando um saco de areia, carregando uma geladeira. Sei lá, você não vai subir uma montanha, tem que subir com menos coisas possíveis, né? Mas se você está subindo a montanha com coisas desnecessárias, porque você está na fase de Anartha Nivritti, ou seja, essa fase de Anartha Nivritti significa que você está tirando as coisas desnecessárias que você tem. Então, por exemplo, existem coisas que não são muito necessárias dentro de nós, como por exemplo a inveja, né?
a ira, a cobiça, né? O desejo por fama, a luxúria. Então, na verdade, tudo isso são coisas que não são tão necessárias dentro de nós. Entretanto, nós temos isso. E o Bhakti, nessa fase, ele vai eliminar esses anartas. Ele vai, ou seja, numa fase onde você vai eliminar essas coisas que não são necessárias para que você possa alcançar uma estabilidade. E essa estabilidade nós chamamos de nishta. Ou seja, quando você consegue uma estabilidade, quando você consegue estar no topo da montanha, chegou no topo da montanha, isso é nishta, onde você desenvolveu uma estabilidade, ou seja, você deixou todas as coisas desnecessárias para trás. Então já está fácil agora a caminhada, isso é nishta. Então essa fase do Bhakti que chama nishta. E depois de nishta, depois dessa estabilidade, aí sim nós podemos desenvolver algum gosto. Nós chamamos de ruchi. Ruchi, R-U-C-I, significa gosto, ou seja, que eu já agora tenho um gosto pela prática. Então o Bhakti, ele pode ser praticado sem gosto, né, e com gosto. Então na fase inicial você pratica sem gosto, né? E depois que você eliminou todas essas coisas desnecessárias, coisas que você vinha carregando dentro de si, que não tinham necessidade, depois que você eliminou tudo isso, você entra na fase que você começa a adquirir um gosto. Isso é ruchi, um gosto. E depois que você desenvolve um gosto, naturalmente vem um apego, a Shakti. A Shakti significa apego. Você desenvolve um apego pelo objeto do seu amor, você desenvolve um apego pelas práticas, e daí depois disso você desenvolve já sentimentos. Então isso é o Bhakti, é bem científico. Você vai eliminando as coisas desnecessárias, você começa a desenvolver você desenvolve uma fé. Com a fé você consegue estar perto das pessoas que estão praticando, isso te ajuda muito. Depois você começa a praticar muito e depois você vai eliminando as coisas desfavoráveis até que você desenvolve uma estabilidade, um gosto, um apego e depois bhava, que são sentimentos. Aí você já tem sentimentos. Quando você pratica, você começa a tremer, né? Os pelos do seu corpo começam a se arrepiar, enfim, existem sentimentos externos. E depois disso existe já o amor em si, o prema. O prema é quando nós desenvolvemos o amor por Deus, amor por Deus. Então isso é o processo do Bhakti, ou seja, o processo de a trepadeira ou a escalada do Bhakti, ou seja, o Bhakti, de onde o Bhakti começa até onde o Bhakti se manifesta. Então existe basicamente o que eu falei, são 3 tipos de Bhakti, né? Um Bhakti que é Sadhana Bhakti, que é o Bhakti na prática, ou seja, o Bhakti que você utiliza os teus sentidos externos, né, como cantar, escutar, né? E o Bhakti é movido pelas emoções, Bhava Bhakti, ou seja, quando você já desenvolve emoções, quando você já desenvolve sentimentos. E o Bhakti no amor, o Prema Bhakti, ou seja, quando você já desenvolveu o amor. Então o objetivo do Bhakti é desenvolver o amor por Deus. Esse é o objetivo supremo do Bhakti, da Bhakti, né? Alguma pergunta até aqui? Muita coisa? A gente viu muito conteúdo, né? Muito conteúdo.
Então vamos fazer uma recapitulação, porque se explica que o conhecimento védico ele tem que ser recapitulado o tempo todo. O tempo todo você tem que estar repetindo. É como tem que estar ruminando, né? Igual a vaca, né? A vaca não rumina, né? Ela rumina, né? Uma vez, duas vezes. Então, conhecimento védico a gente tem que ruminar muito, né? Então vamos ruminar um pouquinho aqui o que a gente trabalhou aqui. Então, Ashtanga Yoga, né? Qual é o objetivo da Ashtanga Yoga? Samadhi. Ou seja, Ashtanga Yoga é você desenvolver um Samadhi. Samadhi significa uma paz, né? Ou seja, a perfeição, isso é Samadhi. O que pode atrapalhar, o que te atrapalha, o que pode atrapalhar um Ashtanga em alcançar o Samadhi é siddhis, o desenvolvimento de siddhis, que é uma coisa natural. Por quê? Por que o siddhis pode atrapalhar o desenvolvimento do Samadhi? É muito orgulho, né? A pessoa pensa que já é Deus, pensa que é muito poderosa, né? Então a gente viu que para praticar Ashtanga Yoga a gente precisa de logo desde o início a gente desenvolver o que? Um bom. O que a gente precisa para praticar Ashtanga Yoga desde o início? Uma boa postura, um bom comportamento, limpeza, purificação. Isso a gente chama de que é isso? Yama Niyama, ou seja, quando você precisa limpar os portões do corpo, né? Você precisa não mentir, não é isso? E para o Bhakti, precisa disso?